Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos fazer uma revisão sobre o Teorema de Pitágoras, tá certo? Por que nós precisamos fazer essa revisão? Porque vocês precisam saber aplicar o conceito do Teorema de Pitágoras para calcular o módulo de vetores, tá certo? Então eu vou explicar rapidamente para vocês como é que a gente aplica o Teorema de Pitágoras, ok? Olha aqui o pontinho aqui na tela, por favor. Pessoal, esse triângulo aqui à esquerda, nós temos aqui uma representação de um triângulo retângulo, ok? A definição de triângulo retângulo é o seguinte: é um triângulo cujo um dos seus ângulos mede 90 graus, ok? Então, se um triângulo possui um ângulo de 90 graus, então esse triângulo ele é retângulo, tá certo? O Teorema de Pitágoras ele só é válido para triângulos retângulos, ok? Não aplique o Teorema de Pitágoras para outro tipo de triângulo que não é válido para outros triângulos que não sejam triângulos retângulos, tá certo? Então, nesse triângulo retângulo aqui que eu estou apresentando a vocês, eu tenho esse ângulo aqui, olha, esse quadradinho aqui, representa que indica que esse ângulo aqui, ele mede 90 graus, ok? O lado oposto a esse ângulo, olha só, o lado oposto a esse ângulo é a hipotenusa, ok? A hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo, tá certo? Então, esse lado aqui recebe o nome de hipotenusa. Os demais lados recebem o nome de catetos. Então, esse aqui esse lado aqui que está na vertical é um cateto, e esse outro lado que está aqui na horizontal, ele é um outro cateto. Ok? Nessa figura aqui ao lado, nós vamos atribuir valores, tá certo? A esses catetos. Ok? A hipotenusa eu vou chamar de A. Esse A representa o comprimento da hipotenusa, ok? Este comprimento, essa distância aqui, ó, desse ponto a esse ponto aqui, tá? Dos vértices aqui desse triângulo retângulo, ok? Olha, esse segmento aqui na horizontal, esse cateto, ele tem um comprimento B. Esse outro cateto aqui, na horizontal, ele tem um comprimento C. Ok? Olha só, pessoal. Um matemático chamado Pitágoras, ele deduziu, através de semelhança de triângulos, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok? Então, se você tem aqui a hipotenusa e um cateto e quer determinar um outro cateto, você pode determinar por meio do Teorema de Pitágoras. Ok? Aqui está representado o Teorema de Pitágoras. A hipotenusa, que é o A, o B e o C são catetos. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok? Nós vamos fazer aqui um exercício aqui, esse exercício aqui abaixo, para que possamos determinar a hipotenusa aplicando o Teorema de Pitágoras. Ok? Veja bem, eu tenho aqui o cateto aqui 3, tenho o cateto aqui que mede 4 e não tenho o valor da hipotenusa. Ok? Portanto, a hipotenusa é uma variável que eu quero determinar. Eu tenho dois catetos e quero determinar o valor da hipotenusa. Então, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados. A soma dos quadrados dos catetos. Ok? Então, eu quero determinar um valor de A. Então, o A eu não tenho. Então, eu vou manter aqui. A ao quadrado é igual. O B eu tenho, que vale 3. Então, eu tenho aqui 3 ao quadrado, mais o C, que vale 4. 4 ao quadrado. Ok? Então, A ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Pessoal, 3 ao quadrado, quanto vale 3 ao quadrado?
3 ao quadrado vale 9. Tá certo? 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Alguns alunos erroneamente multiplicam 3 vezes 2 e querem dizer que 3 ao quadrado é 6. Não é. 3 ao quadrado vale 9, porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. E 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, A ao quadrado é igual. Vejam bem, 9 mais 16. Quanto vale 9 mais 16? É igual a 25. Agora vejam só. Eu tenho aqui uma variável que eu quero determinar. Essa variável está elevada ao quadrado. Tá certo? E essa variável ao quadrado é igual a 25. Para me determinar o valor desta variável, eu tenho que extrair a raiz quadrada do segundo membro. Ok? Como está elevado ao quadrado, eu tenho que extrair a raiz quadrada. Se tivesse elevado ao cubo, eu extrairia a raiz cúbica do segundo membro. Tá certo? Então eu vou extrair a raiz quadrada, porque aqui eu tenho a ao quadrado. A raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é igual a 5. Pessoal, então o valor do A é igual a 5. Tá certo? Esse A aqui, ele mede 5. Aí você pode perguntar para mim, professor, mas 5 o quê? Não é um comprimento? Sim, é um comprimento, mas aqui nós não colocamos a dimensão, tá certo? É 5 centímetros ou 5 quilômetros, tá certo? 5 metros, tá? Isso aqui não é importante aqui agora, tá certo? Agora aqui, vamos resolver esse outro exemplo aqui ao lado. Olha, vejam bem, eu tenho a hipotenusa, tenho o cateto C, que vale 6, mas não tenho o cateto B, ok? Vou aplicar também o teorema de Pitágoras, que me diz o seguinte, que me garante que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pessoal, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o maior lado. Quanto mede a hipotenusa? Mede 10. Então, a hipotenusa é o A. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10 ao quadrado é igual. Quem é o B? O B eu não tenho. Então, eu vou continuar aqui colocando o B, porque eu não tenho o valor dele. B ao quadrado mais o C ao quadrado. O C eu tenho que vale 6. Então, eu tenho aqui, olha, 6 ao quadrado. Colega, vamos resolver aqui, ó. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 10 vezes 10 é igual a 100. B ao quadrado é o valor que eu quero determinar. Então, eu vou continuar repetindo B ao quadrado. Mais 6 ao quadrado é 6 vezes 6. 6 vezes 6 é igual a 36. Tá certo? Agora, veja bem. Vou passar esse 36 para operar junto com o 100. Só que o 36, quando fica no mesmo membro que o 100, ele fica com sinal trocado. Fica menos 36. Então, para ganhar tempo, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, B ao quadrado é igual a 100 menos o 36. Tá certo? O 36 é positivo. Quando ele vai para o mesmo membro que está o 100, e o 100 está em outro membro, o 36 troca de sinal, ele fica negativo. Ok? Eu não vou fazer aquela operação demorada, vou pegar o B aqui, passa para o segundo membro com o sinal trocado, o 100 para o segundo, aliás, o B para o primeiro membro com o sinal trocado, o 100 para o segundo membro com o sinal trocado, fazer a conta, depois multiplicar por menos 1. Não vou fazer isso, pessoal, porque você já sabe fazer isso aí, ok? E nós temos que economizar um pouquinho de tempo, tá certo? Então, veja bem, 100 menos 36 é igual a quanto? É igual a 64, ok? Então, olha só. Da mesma forma que nós calculamos aqui o A, olha, A ao quadrado é igual a 25, nós vamos calcular aqui, olha, B ao quadrado é igual a 64, então B é o quê? É a raiz quadrada de 64.
64. Tá certo? Qual é a raiz quadrada de 64? A raiz quadrada de 64 é um número que é elevado ao quadrado, o resultado é 64. Qual é o número que é elevado ao quadrado da 64? É o 8. 8 ao quadrado é igual a 64. 8 vezes 8, 64. Então o B vale 8. O B vale 8. Tá certo? Então, nós resolvemos aqui esses dois exemplos para fazermos uma revisão sobre o Teorema de Pitágoras. No exercício seguinte, nós vamos precisar desse conhecimento. Eu vou passar logo para os próximos exercícios. Vou pular duas telas, tá ok? Porque depois eu vou ter que fazer uma outra revisão sobre esse assunto aqui, tá certo? Sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. Seno, cosseno e tangente. Mas não vou falar disso agora. Só no exercício específico, ok? Vou passar para a próxima tela. Ok. Já vamos começar a resolver exercício, tá? Vamos resolver este exercício aqui, ok? É sobre vetores. Pessoal, o que é um vetor? O vetor é o seguinte, pessoal. Ele é um ente matemático representado por um segmento de reta, ok? Que possui intensidade, possui direção e possui um sentido, ok? Intensidade, direção e sentido, ok? Veja bem, se eu perguntar para vocês grandezas que são vetores e grandezas que não são vetores, eu vou perguntar de vocês aqui. Por exemplo, o tempo. O tempo ele é uma grandeza vetorial? O tempo ele tem intensidade? Tem, tá certo? Intensidade. A intensidade do tempo é porque ele pode ser medido. Ele pode ser medido em hora, pode ser medido em minuto e pode ser medido em segundos. Mas para ser um vetor, ele precisa possuir intensidade, direção e sentido. Ok? Direção e sentido. Veja bem, o tempo, ele só caminha numa direção. Ok? Ele só caminha... Aliás, o tempo ele não tem direção. Tá? Ele caminha para frente, mas não tem... O tempo ele não volta ao tempo. Entendeu? Não pode ser um tempo que vai na horizontal, um tempo que vai na vertical, um tempo que vai da direita para a direita, o sentido da direita para a esquerda, o tempo que vai de cima para baixo. Então, o tempo, pessoal, ele não tem assim um sentido, ok? Não tem sentido o tempo. O sentido que vai, por exemplo, assim, da direita para a esquerda, ok? Não tem, tá? Se o tempo tivesse um sentido, significaria existir, por exemplo, que a gente pode viajar no tempo, tá certo? Viajar para o futuro e voltar, no caso, ao passado. Então, o tempo ele não é uma grandeza vetorial, tá certo? Agora, vamos supor, o comprimento. O comprimento ele é uma grandeza vetorial? Não, o comprimento não é, tá certo? O comprimento ele tem intensidade, porque nós podemos medir o comprimento, tá? O comprimento pode ter 2 metros, 2 centímetros, pode ter 2 quilômetros, isso aí é a intensidade. Mas não existe um comprimento, um comprimento cuja direção seja horizontal, vertical, né? Sentido, um comprimento que tem um sentido da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. O comprimento, pessoal, não é uma grandeza vetorial, tá certo? Outra coisa que não é uma grandeza vetorial é a massa. Massa é a quantidade de matéria que possui um corpo. Então a massa, ela não é uma grandeza vetorial. Ela tem intensidade, mas ela não é uma grandeza vetorial. Agora, exemplos de grandezas vetoriais. Por exemplo, a velocidade. A velocidade é uma grandeza vetorial. Porque a velocidade, eu posso dizer, né? A velocidade tem intensidade, a velocidade ela tem uma direção, e a velocidade também ela tem um sentido. Eu posso dizer que a direção da velocidade é uma direção horizontal, posso dizer que é uma direção vertical, posso dizer que o sentido dela é da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Então a velocidade ela se enquadra numa grandeza
vetorial, na definição de grandeza vetorial. Aceleração também. Aceleração também é uma grandeza vetorial, ok? O movimento ele pode ser acelerado, ele pode ser retardado, ok? A aceleração ela pode ser, ela tem quando o movimento ele é acelerado, a aceleração ela ocorre no mesmo sentido, na mesma direção da velocidade, ok? Quando o movimento é retardado, a aceleração ocorre no sentido contrário à velocidade, ok? Então, a aceleração representa uma grandeza vetorial, tá? O deslocamento também. O deslocamento é uma grandeza vetorial também, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos de grandeza vetorial e grandezas não vetoriais para que vocês possam entender melhor, visto que é um tanto complexo de compreender esse assunto, tá certo? Mas vamos aqui a essa questão. Sexta questão. Na figura, os dois vetores representam deslocamentos parciais e sucessivos de uma formiga. Calcule o módulo do vetor resultante. Tá certo? Olha só, pessoal. Olha só. Eu tenho essa quadrícula aqui, onde cada unidade dessa quadrícula mede 1 centímetro. Ok? Daqui para cá, olha, mede 1 centímetro. Cada unidade aqui mede 1 centímetro, tanto na vertical quanto na horizontal. Ok? A medida é igual a 1 centímetro. O deslocamento dessa formiga se dá em duas etapas. Na primeira etapa, esse trecho aqui, eu vou chamar de vetor A, ok? Na segunda etapa, esse segundo trecho, irei chamar de vetor B, de maneira que a composição desses dois vetores faz surgir um vetor resultante. O vetor resultante, que é o vetor C, ok? Eu quero saber, o problema está pedindo, pessoal, o valor aqui do vetor resultante, olha só. Uma formiga, calcule o módulo do vetor resultante. O módulo do vetor resultante é essa distância aqui, olha. Do ponto inicial até o ponto final. Então aqui, olha, o vetor resultante é representado pela soma desses dois vetores, ok? Para me determinar o módulo do vetor resultante, módulo de C, eu tenho que saber o módulo do vetor A e o módulo do vetor B, ok? Então eu tenho que saber, pessoal, aqui, olha, o módulo do vetor, essa barrinha aqui significa módulo. O módulo do vetor A eu vou dizer que vale um valor A, ok? E o módulo do vetor B, eu vou dizer que tem intensidade B, ok? Nós iremos determinar agora o módulo do vetor A. Mas, vejam bem, para me determinar o módulo do vetor A, nós temos que usar os valores que estão representados nessa quadrícula aqui. Ó. Cada quadrícula dessa vale 1 centímetro, ok? Vale 1 centímetro. Mas, olha só, verifiquem aqui, ó, que aqui surge um triângulo aqui, olha. Um triângulo cujo esse lado aqui vale quantos centímetros? 1, 2, 3, 4 centímetros. Esse cateto vale 4 centímetros. E esse outro cateto aqui, 2 centímetros. Vou representar esse triângulo aqui, da parte superior, aqui embaixo. Certo? Vou fazer aqui, olha, o cateto desse triângulo. Ok? Esse cateto. Esse outro cateto aqui na vertical. E finalmente a hipotenusa dele. A hipotenusa desse triângulo aqui é o A. Ok? É o A. Tá certo? Agora, quanto mede essa distância aqui?
essa distância horizontal aqui, pessoal. Olha só, essa distância horizontal mede, ó, cada unidade dessa é 1 centímetro. Então é 1, 2, 3, 4 centímetros. Aqui mede 4 centímetros. Esse outro cateto aqui vai medir quantos centímetros? 2 centímetros. 1, 2 centímetros. Ok? 2 centímetros. Centímetros e centímetros. Aqui é um triângulo retângulo. Então agora eu vou aplicar, para determinar o módulo de A, vou aplicar o teorema de Pitágoras. Aqui é um triângulo retângulo. Eu quero determinar a hipotenusa, vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então a hipotenusa ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Mais 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, A ao quadrado é igual a 16 mais 4, que é igual a 20. Então, eu tenho que A é igual a raiz quadrada de 20. Ok? A é a raiz quadrada de 20. Determinei o valor do A. Agora eu vou determinar também, da mesma forma, vou determinar o valor do B. Ok? Para nós determinarmos o módulo de B, nós temos que verificar esse triângulo aqui, olha. Esse triângulo menor que forma aqui nessa parte inferior. Ok? Vou representar esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui está meio feio, vou apagar esse triângulo aqui, pessoal. Desenhando esse triângulo menorzinho aqui, B, olha, esse B, esse valor que está aqui na vertical. Então aqui vale B. Ó. Desculpe, esse B aqui, ó, esse vetor B. Então esse valor que está aqui na vertical aqui é um valor que eu tenho aqui, olha, mede 1, 2 centímetros. Ok? 2 centímetros. Esse que está na horizontal aqui é este aqui, que mede quantos centímetros? Somente 1 centímetro. 1 centímetro. E o vetor B, olha, ó, esse aqui é o vetor A, esse aqui é o vetor B. O vetor B é a hipotenusa. Tá certo? É a hipotenusa. Então, por meio do teorema de Pitágoras, eu vou determinar o valor de B. Tá certo? Porque, ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tenho 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ok? Então, quanto vale B ao quadrado? B ao quadrado é igual. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. Mais 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é igual a 1. Então, B ao quadrado é igual a 4 mais 1, que é igual a 5. B é igual a raiz quadrada de 5. Tá certo? Então, nós determinamos agora o valor do A e o valor do B. Ok? Olha aqui. Vamos determinar agora o valor do C. Ok? Olha só. Nesse triângulo aqui, olha, nós temos esse segmento A e o segmento B. Eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Eu vou representar esses dois deslocamentos aqui, olha, para determinar o valor do C. Então, eu tenho aqui esse lado aqui vale A, esse outro vale B, ok? E aqui o C, que é a hipotenusa que eu quero determinar. Está aqui, ok? Pessoal, quem é o valor, qual é o módulo de A? Qual é o valor de A? O A nós determinamos aqui, ó. O A é igual a raiz de 20. Aqui. Essa distância mede raiz de 20. Ok? Agora, qual é a intensidade de B? Qual é o valor de B? B mede raiz de 5. Ok. B mede raiz de 5. Então, se eu tenho este cateto e tenho este outro cateto, eu posso determinar quanto mede a hipotenusa
novamente pelo teorema de Pitágoras, ok? Então eu tenho aqui, ó, hipotenusa, que a hipotenusa é o C. Então eu tenho que a hipotenusa ao quadrado, eu vou representar aqui, olha. Opa, a hipotenusa é o C. Então eu vou apagar aqui, tá certo? Vou apagar que eu escrevi A de forma equivocada, ok? Então vamos lá. C ao quadrado é igual o cateto, esse cateto aqui, que vale raiz de 20, então é raiz de 20, raiz de 20 ao quadrado, ou seja, é o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Lembrando que o cateto mede raiz de 20. É por isso que eu estou elevando ao quadrado essas raízes. Ok? Então, olha só, C ao quadrado é igual a raiz quadrada de 20, raiz quadrada de 20 ao quadrado, esse quadrado ele passa para dentro da raiz, tá certo? Então aqui, ó, da mesma forma, esse quadrado ele vai passar para dentro da raiz, ok? Pessoal, aqui, olha, quando o índice do radical é igual a esse expoente aqui, eu posso cancelar. Aqui tem 2, olha, aqui tem 2. Então vai ficar assim, ó, C ao quadrado é igual a... Quando cancela, a raiz some, então fica igual a 20. Mais... A mesma coisa aqui, ó, cancelo 2 com 2 e fica igual a 5. Ok? Agora eu vou passar isso para cá, tá? Porque tá faltando espaço, né? Mas acho que vai dar para concluir. C ao quadrado é igual 20 mais 5 é igual a quanto? A 25. Então, C é igual a quanto? C é igual a raiz quadrada de 25. Quanto vale a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, C é igual a 5 centímetros. Ok? Então, o deslocamento, pessoal, o vetor resultante, ele mede 25 centímetros. O problema está pedindo qual é o módulo, olha, o módulo do vetor resultante. O módulo, ou seja, a intensidade do vetor resultante é igual a 5 centímetros. Tá ok? Nós já terminamos o vetor resultante, então a alternativa correta é a letra E. Ok, pessoal?